Amém? Amém? Glória a Deus. Quantos estão felizes com Jesus? Não está, não. Quantos estão felizes com Jesus? Tá bom. Glória a Deus, glória a Deus. Muito feliz. Mais um culto nos jovens, adorando ao Senhor. Eu quero, sem perder muito tempo, falando, porque aí nós começamos a falar, começa a se enrolar, né, cara? Então o negócio é ser objetivo. Eu aprendi isso. Começa a enrolar, vai querer falar, vai dar ruim. Então eu quero chamar aqui meu amigo, evangelista, presbítero, pastor, não sei como que está lá no ministério, depois qualquer coisa você me corrige aqui, tá? Mas é meu irmão, é servo. Irgo, deixa eu ver seu irmão. Fica à vontade, tá? Graça e paz, igreja. Amém. Graça e paz, igreja. Amém. Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos. Marcos, verso 35 em diante. Me ajuda aí, Vanão. Vamos junto. Marcos 4, verso 35 em diante. Na verdade, eu só vou ler 2 versículos com vocês e o resto nós vamos aprender juntos, amém? Verso 35 vai dizer: naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos: vamos passar para outra... Não, está muito fraco. Vamos passar para outra... Capítulo 5, verso 1 vai dizer: e Jesus e os discípulos chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gadarenos, dos Gesarenos, enfim. Mas eu gostaria que você falasse para o seu irmão do seu lado: nós vamos chegar... Não, vamos, fala com o seu irmão, cutuca ele, fala assim: nós vamos chegar do outro lado da margem. Nós vamos chegar do outro lado da margem. Amém? Pode se sentar. Com sua Bíblia aberta, com seus olhos fechados, eu gostaria de orar por essa palavra. Deus, muito obrigado, Senhor, pela sua palavra. Muito obrigado porque estamos mais uma vez diante da palavra que é viva, santa e eficaz, que é mais poderosa que espada de 2 gumes. Que o Senhor possa falar aos nossos corações, que em nome de Jesus a sua palavra venha penetrar nos nossos corações, e ela venha criar raízes, e ela venha frutificar, e ela venha produzir a 30, a 60, a 100 por 1, e que em nome de Jesus nós não venhamos sair daqui da mesma forma que nós entramos, mas nós venhamos sair com a nossa visão transformada, com a nossa mente transformada, que nós venhamos sair daqui renovados, fortalecidos, avivados, que em nome de Jesus nós venhamos sair daqui cheios e confiantes na sua palavra, e confiantes que nós vamos chegar do outro lado da margem, porque o Senhor já deu uma ordem, e quando o Senhor dá uma ordem, não há nada que pode parar, não há porta que possa se fechar, não há homem que possa se levantar e interromper o chamado do Senhor, e interromper a palavra do Senhor, porque a sua palavra é viva, santa e eficaz, e aonde ela chega, tudo muda, tudo transforma. Aonde ela chega, ela causa cicatriz, mas ela também cura as feridas, ela também renova, ela conforta, ela alivia, ela traz vigor. E que em nome de Jesus, não só nós, mas toda a nossa casa, todos os nossos projetos, tudo aquilo que leva o nosso nome, o nosso sobrenome, venha ser guardado em nome de Jesus. Amém. Amém. O capítulo 4 do Evangelho de Marcos é um capítulo onde Jesus ele vai passar o dia inteiro ensinando. Jesus está com os seus discípulos à beira-mar, e quando de repente se enche de gente, se enche de multidão,
E Jesus, ele sobe em um barco, ele se afasta um pouco da praia, enquanto a multidão ficava às margens do rio, enquanto a multidão ficava na praia, Jesus estava em cima de um barco ensinando. E a palavra vai falar que é uma grande multidão. E aí eu fiquei pensando, e eu comecei a estudar, e eu falei assim, mas Deus, naquela época não tinha microfone, e a palavra está falando que é grande multidão. Mas Jesus, em todo o seu entendimento humano, ele sabe que a água, quando você emite um som sobre a água, ela não penetra. O som, ela bate na água e ela volta. Ou ela bate e ecoa. É por isso que Jesus sobe em cima de um barco, pede para que se afastasse, para que ele comece a ensinar a grande multidão, para que a voz dele batesse na água no rio, e do rio a voz dele fosse alcançada por mais gente. Ele conseguia ensinar mais gente, ele conseguia ensinar a multidão, mas não se ilude, porque multidão é multidão e discípulo é discípulo. Repara que os discípulos estão com Jesus, mas enquanto Jesus está ensinando os discípulos, uma grande multidão se aglomera. E multidão é diferente de discípulo, por quê? Porque multidão está atrás de milagre, multidão está atrás de ensinamento, multidão está atrás de resposta, multidão está atrás de profeta. E discípulo não, meu irmão. Discípulo está falando para Jesus, Jesus, me ensina a orar. Eu não sei como que ora, me ensina a orar, Jesus. Discípulo não está preocupado se Jesus vai fazer milagre ou não. Discípulo está preocupado, Jesus está comigo ou não. Multidão está preocupada com milagre. Multidão está preocupada com se Jesus vai falar aquilo que eu quero ou não. Se Jesus vai fazer, se Jesus vai operar. Não, eu sou discípulo. Por quê? Discípulo, independente se Deus faz, eu estou servindo. Independente se Deus está ou não, eu sei que Deus está presente e a palavra dele não muda. Ele falou e vai se cumprir. E Jesus passa o dia inteiro ensinando. Nós temos que entender que nós não estamos lendo uma cultura brasileira, nós estamos lendo uma cultura judaica. E na cultura judaica o dia se encerra às 6 horas da tarde. Então a palavra vai dizer que naquele dia já era tarde. Jesus passou de madrugada até a parte da tarde, a parte das 6 horas, onde era a virada do dia para os judeus. E aí Jesus pega e fala para os discípulos, já chega, já ensinei a multidão, já curei, já orei por eles, mas agora tá na hora de eu fazer uma separação aqui. E aí a palavra vai falar que sendo já tarde, Jesus disse aos seus discípulos. Repara que Jesus não grita, Jesus não força, ele não desce do barco com uma faca e fala assim, entra no barco. Jesus só convida, vamos para outra margem. Vamos para outra margem. Jesus não obriga os discípulos a entrarem no barco. Jesus está convidando, está falando, vamos para outra margem. Por quê? Porque a partir do momento que eu e você entramos na casa de Deus, a partir do momento que eu e você entramos na presença de Deus, a partir do momento que eu e você entregamos nossa vida a Cristo, nós estamos entrando no barco dele. E quando nós entramos no barco dele, nós temos que entender que já não é mais a nossa direção, já não é mais nosso querer, já não é mais a nossa vontade, é o rumo que ele quer, é aonde ele quer, é para onde ele quer. Eu não tenho direito de escolha, eu não tenho que falar, Jesus, eu acho que eu tenho que ir para isso. Você não tem que achar nada. É Ele que dá a direção, é Ele que te guarda, é Ele que te prometeu, é Ele quem vai cumprir. Repara que é um convite que Jesus está falando. Vem, mas se você for vir e entrar no barco, saiba, eu vou para tal lugar. Quando você entregou sua vida para Jesus, o seu rumo já não era mais o baile funk.
O seu rumo já não era o tráfico de drogas, já não era a balada, já não era a bebida, já não era mais aquele seu namorado do mundo, já não era mais aquilo que você achava que era do mundo, que te agregava ou te acrescentava. Jesus está falando, a partir do momento que você se entregou, você falou assim: Jesus, eu quero entrar no barco. Jesus falou: tá bom, seja bem-vindo, pode vir, entra no barco, mas saiba, nós estamos indo para Gadareno. Nós estamos indo em direção ao Gadareno. Meus irmãos, a palavra vai falar que no verso 36, assim: e eles despedindo a multidão. A palavra despedir não é despedir de dar tchau e falar assim, vai para suas casas. Não. Quando Jesus diz no verso 35, e Jesus disse aos seus discípulos, vamos para outra margem. A palavra deixando os discípulos puseram um passo à frente. Meu Deus do céu, meu irmão, você não pegou isso? Quando ele estava falando de se despedir da multidão, eram os discípulos falando, opa, eu não faço parte dessa multidão aqui não, eu sou discípulo. Meu irmão, quando Deus te cobra, quando Deus te convida, quando Deus te chama, é Deus falando, eu estou esperando uma posição sua. E você está no meio da multidão falando, eu sou só mais um. Eu quero ficar na margem, Deus. Eu não quero ir para o mar. Eu não quero ir rumo a outra margem. E Deus está falando, mas se você ficar aí, você vai ser conhecido como multidão e não como discípulo. E aí discípulo fala, mas eu sou discípulo, eu estou aqui. E aí ele se posiciona, e isso fala sobre posicionamento, meu irmão. Por muitas das vezes nós estamos na igreja 10, 20, 30, 40 anos, e Deus está falando, vamos para outra margem, e você não se posiciona, você não tem um posicionamento dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, dentro da sua família, dentro da sua escola, dentro da sua faculdade. Deus está falando, eu já te convidei, eu estou esperando uma posição sua, eu já te chamei, eu quero posicionamento seu, se posiciona. E eles despedindo a multidão, eu estou me posicionando como discípulo. Eu estou largando tudo, porque a partir do momento que eu dou um passo para frente, eu tenho que entender e eu tenho que ter a maturidade que algo vai ficar para trás. Se eu der um passo para frente, eu tenho que entender que o púlpito já não é mais o meu lugar. Já não faz mais sentido eu estar voltando para lá. Se o meu rumo é em direção a Cristo, eu vou rumo a Cristo. É por isso que Paulo vai falar, a carta aos Romanos, Paulo vai escrever, e eu sigo rumo a Cristo, deixando as coisas velhas para trás. Por quê? Porque já não faz mais sentido. Por quê? Porque já não é para estar na sua mesa. Tem pessoas que você vai ter que andar e vai ter que largar para trás. Vai ter mesa que você vai ter que andar para frente e largar para trás. Vai ter pessoas que você vai ter que falar, e aí, você vai ou você fica? E a pessoa vai falar, eu fico. Você fala, tá bom, mas eu sou discípulo, eu continuo o rumo a Cristo. Eu continuo rumo a Cristo. Porque eu tenho que entender que quando Deus me chama, quando Deus me faz um convite, Ele não está me obrigando a ir, mas a partir do momento que eu fui, eu não posso mais voltar. E repara nisso, meu irmão, repara aqui no texto. O levaram assim como estava no barco, e os outros barcos o seguiam. Aí eu gosto do verso 37, põe o verso 37. E levantou-se grande temporal. A minha versão está, ora. Levantando-se um grande temporal. E a palavra ora aqui não é de orar. A palavra é, e aconteceu. O que a palavra está falando estava tudo bem. Estava tudo certo.
nós entramos no barco, nós estávamos animados, nós estávamos eufóricos, porque nós íamos para outra margem. E o tempo de bonança é bom. O tempo de bonança é bom por quê? Porque você desfruta, você tem a mesa cheia, você tem a mesa farta, a casa está cheia. E aí a palavra vai falar, ora. E aconteceu, a palavra está dizendo, e os discípulos estavam indo para outro lado da margem, tudo certo, o sol clareando, o mar estava calminho, e os ventos estavam calmos, e aconteceu que, por muitas das vezes eu e você estamos assim, estamos na nossa caminhada com Cristo, está tudo bem, os ventos estão calmos, as ondas estão baixas, o mar está calminho, e nós continuamos no tempo da bonança, tudo dando risada. Eu fico imaginando os discípulos no barco falando assim, rapaz, aquela parábola do semeador, mexeu comigo, aquela parábola do semeador, que a semente cai no solo, no terreno rochoso, e se perde. Eu fiquei com aquilo no meu coração. Eu fico imaginando os discípulos dialogando sobre, durante o dia de ensinamento que Jesus tinha acabado de passar para eles. E aí eles estão ali conversando, todo mundo dando risada, tudo muito lindo, tempo de bonança. Mas aí a palavra vai falar, e aconteceu que, levantando-se uma tempestade, e aconteceu que, por muitas das vezes, nós estamos na nossa caminhada, nós estamos trabalhando, nós estamos firmes, nós estamos orando, nós estamos jejuando, mas aí a palavra vai falar, e aconteceu que, por muitas das vezes, nós estamos fazendo tudo certinho, nós estamos pagando nossa conta, e por muitas das vezes nós não estamos fazendo nada de errado, mas aí a palavra vai falar que vai vir um temporal, que você não vai saber explicar, você só vai falar, aconteceu. Sabe essa expressão? Vem da Bíblia, meu irmão, e aconteceu. Como que aconteceu isso? Não sei, aconteceu. Mas como que essa enfermidade chegou? Não sei, aconteceu. Mas como que essa depressão entrou, meu irmão? Não sei, aconteceu. Você chega para o pastor e fala, pastor, eu estou tão angustiado, a minha alma está entristecida, eu só tenho pensamento de morte. E o pastor pergunta, e aí, como que aconteceu? Você fala, não sei, só aconteceu. É a tempestade se levantando. A palavra de Deus vai relatar sobre 3 tempestades. Quantas tempestades? Quantas tempestades? A natural, a de Deus e a do diabo. Mas eu não quero falar sobre qual tempestade é essa daqui. Eu não quero falar sobre isso. Por quê? Porque independente se é natural, se é de Deus ou se é do diabo, Deus tem um comando sobre todas elas. Eu estava estudando sobre a tempestade e Deus falou comigo no meu espírito, Igor, você está errado. Você está estudando para ver qual tempestade, quem mandou, mas você tá preocupado com quem mandou e você se esqueceu de quem pode mandar nela, quem continua mandando, quem continua operando, quem continua fazendo. E por muitas das vezes eu e você estamos assim, nós estamos no meio do vento, no meio da tempestade, nós só conseguimos ver o vento, nós só conseguimos ver o barco enchendo de água, o vento balançando o barco para lá e para cá, e está até parecendo que vai afundar, mas aí a palavra de Deus vai dizer que, e os discípulos chamando Jesus, não é porque Jesus está em silêncio que ele está ausente. Eu vou repetir isso daqui, não é porque Jesus está em silêncio que ele está ausente. Deus está falando, Deus está lá, Deus continua do seu lado, Deus continua fazendo, Deus continua operando, independente se você está vendo ou se você não está vendo, se você está ouvindo ou se você não está ouvindo. Deus está falando, eu estou no barco, eu estou no barco, eu continuo operando o barco, eu continuo deitado no barco. Meu irmão, a tempestade que nós estamos falando é a tempestade que o próprio Satanás está enviando contra o barco de Jesus. Por quê? Porque Jesus estava indo libertar um gadareno cheio de demônios. Ele está indo para outra margem, mas os discípulos estão apavorados. E por muitas das vezes eu e você estamos igual o discípulo. Por quê?
Porque multidão é diferente de discípulo, como eu já disse. Repara que quando Jesus fala assim, não, eu tenho que dar uma separada agora. Eu já ensinei a multidão, eu já ensinei, eu já orei, eu já curei, eu já fiz grandes coisas para a multidão. Agora está na hora de eu separar discípulo e multidão. Multidão fica na margem e discípulo sobe para o barco. E aí a palavra vai falar que eles estão indo rumo a outra. Mas calma aí. A multidão já não está mais ouvindo eles, certo? A multidão já não vê mais Jesus. A multidão já não ouve mais Jesus. Porque vai ter horas que discípulo vai ter que ter momento sozinho com Deus no meio do mar. Porque é Jesus falando assim, nem tudo dá para eu ensinar, nem tudo dá para eu mostrar para a multidão. Tem coisa que é só discípulo, sobe no barco e vamos para outra margem. Mas calma aí. O mar da Galileia, ou melhor, é um rio. Ele é um rio grande. E ele fica no meio de montanhas. E por causa disso, de um lado, fica a corrente forte, corrente quente de vento. Do outro lado, corrente de vento frio. Os dois se encontram no meio do mar da Galileia, causando tempestades, causando grande revolta no rio, causando grandes ondas contra os barcos. É por isso que todas as vezes que Jesus estava convidando os discípulos para entrar, Jesus estava falando assim, vamos para o mar da Galileia. E os discípulos podem até ter olhado e falado assim, mas você está me convidando para um ambiente perigoso. Esse é um ambiente perigoso, Jesus. E Jesus está falando, vamos, a minha ordem foi, vamos para outra. Jesus não pediu. Jesus deu uma ordem. E por muitas das vezes eu e você como os discípulos, nós não estamos descansando na palavra que Deus já liberou. Deus já liberou a palavra, vamos para outra. Se o chefe está dormindo, meu irmão, eu teria arrumado espaço ali no barco para dormir junto com ele. Chega uma hora, uma fase da nossa vida adulta, que qualquer momentinho, qualquer cantinho, você quer dar aquela cochiladinha. Você quer colocar um barulhinho de chuva no YouTube para você escutar aquele barulhinho ali e você fica naquela paz, naquela tranquilidade. Eu fico imaginando, Jesus estava cansado, porque Jesus é Deus, mas Ele é 100% homem. Jesus estava cansado, que Ele estava ensinando já o dia inteiro. Eu fico imaginando que os discípulos estavam mais cansados ainda, porque Ele estava organizando a multidão. Então, se eu fosse os discípulos, eu teria arrumado um espacinho, e eu teria falado, se o chefe está dormindo, dane-se a onda, dane-se o temporal, dane-se o vento, eu vou dormir também. Mas aí os discípulos ficam desesperados. Por quê? Porque as ondas começa a bater e a água começa a entrar no barco. Os ventos começam a chacoalhar o barco começa a estremecer. Mas se tem uma coisa que eu fico indignado tem alguns discípulos aqui que eram pescadores. Eles estavam acostumados com esse ambiente de caos. Eles estavam acostumados com esse ambiente de tensão. Mas chegou uma hora que passou da proporção que eles estavam acostumados. Eles estão no meio do mar e eles estão falando, meu Deus, essa tempestade aqui não é normal. Meu Deus, eu nunca passei por isso. O barco está se enchendo. Parece que o barco vai naufragar. Mas aí os discípulos me mostram uma coisa. Todas as vezes que eu e você não conseguimos resolver um problema, nós não temos que correr para empresário não. Nós não temos que correr para o banco. Nós não temos que correr para gerente. Nós temos que correr para aquele que tem a saída. Nós temos que correr para aquele que deu a ordem. Vamos para outra margem. E os discípulos me ensinam aqui, a partir do momento que eu estou no barco, eu já não tenho mais o direito de sair do barco, porque se eu sair, eu morro. O que Deus está falando para mim e para você já que você assumiu o compromisso na casa de Deus, não sai não, porque se você sair, você morre. Essa é a palavra de Deus hoje à noite. Não sai não, porque se você pular do barco, você morre. Não sai não, porque se você sair do barco, você afunda, você cansa, porque você não vai chegar a lugar nenhum sozinho.
Às vezes você está pensando, nossa, Igor, essa palavra é forte. Se eu sair do barco, eu morro. É isso mesmo. É isso mesmo. Sai do barco no meio da tempestade. Vai lá, bobinho, achando que Deus vai mandar um peixe grande, igual fez com Jonas. Vai lá. Vai lá. Pula. Você não quis entrar. Jesus não te obrigou, mas já que você entrou, chegou no meio da tempestade. O que Jesus está falando é, se você tivesse na margem, você tinha até o direito de escolher ir embora. Mas já que você escolheu no barco, está no barco, aguenta a tempestade. Já que você escolheu vir comigo, aguenta a tempestade. Já que você aceitou o meu convite, aguenta o propósito. Repara que Deus, Ele fala sobre ir para o outro lado da margem, mas Ele não conta o processo. Ele conta o ponto de início e Ele conta o ponto final, mas Ele fala, eu não vou contar o processo, porque se eu contar o processo, você desiste antes de ir. Antes de começar, você já desistiu. Antes de começar, você já parou. E por muitas das vezes, você está olhando para essa doença, você está olhando para essa enfermidade, você está olhando para essa porta fechada, você está olhando para alguma área da sua vida que está com uma tempestade e você está falando, isso daí é coisa do inimigo, isso daí é algum trabalho de urucubaca que fizeram contra mim, e Deus está falando, fica tranquilo, que eu estou no comando, eu já falei, nós vamos para outra margem, nós vamos para outra margem, nós vamos chegar do outro lado, e aí eu e você, nós ficamos tão preocupados, tão abatidos, tão apáticos diante da palavra que Deus já falou, mas Deus está falando, nós vamos para o outro lado da margem. Independente de como está o meio do processo, a ordem é, eu vou chegar do outro lado. Independente se o barco está balançando, independente se as ondas grandes estão se levantando, eu continuo rumo ao alvo. Aí repara, meu irmão, que a palavra vai falar assim no verso 38. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Como que alguém consegue dormir no meio de uma tempestade? Como que alguém consegue dormir em meio ao caos? Como alguém consegue dormir em meio às adversidades? Porque o grande milagre aqui não é Jesus acalmar o vento e aquietar o mar. Não. Esse não é o grande milagre. O grande milagre é como que alguém está dormindo em meio à tempestade e o barco continua indo em rumo à direção àquela palavra que o Senhor falou. Ele estava na polpa, meu irmão. A polpa de um barco naquela época só cabia uma pessoa. Era espaço para uma pessoa conseguir se manusear. Ela ficava na polpa e ela ficava guiando o barco. Enquanto os outros remavam, uma ficava na polpa, ia para cá, ia para lá. E eu estava indo para lá, mas aí o vento está batendo no barco, vai jogando o barco para lá. Eu tenho que ficar atento na polpa para que a polpa vá em direção rumo aonde eu quero. E aí a palavra vai falar que Jesus está na polpa, mas ele está dormindo sobre o travesseiro. Como que alguém pode dormir em meio à adversidade, em meio à tempestade? Como que alguém consegue descansar? É aqui que está o segredo, meu irmão. É aqui que está o segredo. Porque a partir do momento que eu e você queremos experimentar a paz que excede todo o entendimento humano, nós temos que abrir mão de entender. A palavra de Deus já vai falar, é a paz que excede. Ela excede o entendimento humano, você não vai entender. Aí as pessoas vão olhar para você no meio da adversidade, no meio da tempestade, e vão perguntar como você consegue continuar indo para a igreja adorar a Deus nessa adversidade. E aí você fala assim, não sei, aconteceu. Aconteceu a mesma palavra que aconteceu ali, e aconteceu que levantando uma tempestade, você vai falar, aconteceu. As adversidades chegou, a doença chegou, a
depressão chegou, a ansiedade chegou, tudo chegou, o terror chegou, síndrome do pânico chegou, mas você está descansando, você deita a sua cabeça no travesseiro e você tem a paz dos justos. E você deita a sua cabeça no travesseiro e você deita e descansa, você deita e dorme. É por isso que o salmista vai falar: enquanto eu deito e durmo, o guarda de Israel continua trabalhando. É porque ultrapassou já o meu entendimento. Eu já não sei mais explicar o que está acontecendo. Eu só sei que Deus está cuidando. Eu só sei que Deus está na polpa. Eu só sei que Deus está trabalhando. Eu só sei que Deus está fazendo, independente do que seja. Eu só sei que Deus está cuidando, porque Ele está no controle. Sabe, pastor, às vezes eu já cometi muito esse erro em cima do púlpito, de subir e falar assim: Jesus está no controle, Deus está no controle. Não está não, meu irmão. Deixa eu te falar uma coisa, Ele não está no controle não. Porque quando eu falo que Jesus está, eu estou colocando Ele dentro do tempo. E Deus não é dentro do tempo, Deus ele é atemporal, Ele está fora do tempo, Ele está fora da cronologia humana, Ele está fora da lógica humana. Então quando eu falo que Deus está no controle, eu estou falando, Deus está, Ele pode perder o controle, mas aí eu entendo e a palavra vai me explicar isso, que Jesus não está no controle, Ele é o próprio controle. Meu Deus do céu, eu vou repetir isso daqui: Ele não está no controle, Ele é o próprio controle. É por isso que Jesus está deitado na polpa do barco e o barco está indo rumo à direção, à palavra que Ele falou: vamos para outra margem. E o vento está batendo, e o vento está soprando, as ondas estão grandes, a água está entrando no barco, mas os discípulos estão olhando, estão falando: nós estamos indo o rumo à outra margem. Como que pode? Como que pode? Eu não sei mais o que fazer, eu não sei o que fazer. E aí a palavra vai falar que os discípulos correndo aonde Jesus estava: acorda, Jesus. Porque o silêncio de Jesus não quer dizer que Ele não está no lugar, meu irmão. Por muitas das vezes Deus se silenciou e você parou de orar. O silêncio de Deus não quer dizer que Ele não está trabalhando. Eu gosto da palavra porque a palavra em Juízes, quando vai falar sobre Gideão, vai falar que Gideão estava trabalhando no lagar. E aí a palavra vai falar: e o anjo do Senhor apareceu e viu ele trabalhando. Meu Deus do céu, eu senti o peso dessa palavra. A palavra vai falar também em 1 Samuel que a voz do Senhor chamou Samuel por 3 vezes. Por 3 vezes a palavra vai dizer que chamou Samuel. Põe aí, 1 Samuel, capítulo 3, a partir do verso 11. Vamos ler Bíblia. Eu gosto de ler Bíblia, porque Bíblia ela é a palavra, ela que sustenta, ela que orienta. E o Senhor disse a Samuel: eis que vou fazer uma coisa nova, tal Israel, que todos os que ouvirem ficarão com os 2 ouvidos tinindo. Próximo. Naquele dia farei contra ele tudo o que eu disse a respeito da casa dele, do começo ao fim. Próximo. Bem, porque eu já disse a ele que julgarei a sua casa para sempre pela iniquidade que ele bem conhecia, porque seus filhos trouxeram maldição sobre si, e ele não os repreendeu. Próximo. Portanto, girei a casa de Eli, que sua iniquidade nunca será expiada, nem com sacrifício, nem com ofertas de cereais. Próximo. Samuel ficou deitado até de manhã, então abriu os portões da casa do Senhor, mas estava com medo de relatar a visão a Eli. Repara, Deus chama Samuel por 3 vezes, mas na 4ª ele está dando uma visão, ele não só fala. Em 1 Samuel 3, uns versos um pouco antes, eu acho que no verso 7, vê aí, que eu acho que é a 3ª vez que Deus chama Samuel. Porém ainda não conhecia o Senhor, a palavra ainda não havia sido. Próximo, pode passar. Então o Senhor veio, meu Deus do céu, olha isso. Então o Senhor veio e ali esteve.
Deus chamou Samuel 3 vezes. Samuel correu até Eli e falou assim: Eli, eis-me aqui. E ele fala: não te chamei, volta para onde você estava dormindo. Volta para onde você estava. E quando a palavra do Senhor vir de novo sobre você, você fala: fala, porque o teu servo ouve. Continua ali. Continua Então o Senhor veio ali. Repara, Samuel, ele era aprendiz do sacerdote. Ele estava dentro do templo, na tenda de Moisés. Samuel está dentro do templo, cuidando das coisas do Senhor. E aí ele está no lugar santo, ele não está no lugar santíssimo. É o átrio, o santo e o santíssimo. Átrio, santo e santíssimo. Samuel está no santo lugar. Ele está dormindo, cuidando da lâmpada de Deus, para que a lâmpada de Deus não se apagasse. Aí a palavra do Senhor vai falar que Deus chamou Samuel por 3 vezes. E Samuel, confundindo com Eli, ele corre para Eli e fala: Eli, eis-me aqui. E aí Eli entende, fala que a voz do Senhor, e fala assim: vai para o seu quarto. Quando você voltar e a voz do Senhor te chamar de novo, você fala porque o teu servo ouve. Repara, ele está no santo lugar, ele não está no santíssimo. E aí a palavra vai falar no verso 10: então o Senhor veio e ali esteve. Uma vez por ano, o sacerdote tinha o direito de entrar no santíssimo lugar, porque era o lugar onde Deus estava, onde a arca de Deus estava. E aí repara que um menino posicionado, o sacerdote, ele tem que entrar até o santíssimo lugar. E aí ele vai entrando no santíssimo lugar com uma corda amarrada na cintura, com um candelabro, e ele fica jogando para lá e para cá com incensário, para que a fumaça cubra o corpo dele, para que a glória de Deus não veja o corpo do sacerdote. E o sacerdote vai indo aqui para oferecer expiação pelo povo. Aí o sacerdote vai aqui uma vez por ano só, que ele podia entrar no santíssimo lugar, que era o lugar onde Deus estava. E aí ele entrava, ele oferecia a expiação no lugar do povo, e ele voltava de costas. Ele voltava andando de costas, porque ele não podia dar as costas para a presença de Deus. E aí ele vinha andando. E aí a palavra do Senhor vai dizer que agora um aprendiz de sacerdote está no seu quarto, posicionado, e o Senhor veio até ele. Repara, não é porque a voz do Senhor não está trabalhando, não é porque o Senhor não está falando que Ele não está fazendo. A palavra está falando igual está falando aqui. Então o Senhor veio e ali esteve. Ele não falou, Ele só veio ali e esteve ali. Ele ficou olhando Samuel cuidar das coisas de Deus. Ele ficou olhando Samuel cuidar da lâmpada de Deus. Ele ficou olhando para a casa de Eli. Ele falava assim: Eli, você desperdiçou a oportunidade. Seu filho desperdiçou a oportunidade. Ele poderia estar muito bem na minha casa. Eu poderia muito bem te honrar, Eli. Mas infelizmente você não está posicionado. Você não tem coragem nem de corrigir seus filhos. Então, já que você não tem coragem de falar com seus filhos, eu falo com Samuel. E aí Eli já não podia mais entrar no santíssimo lugar. Então Deus decide sair do santíssimo lugar, vir para o lugar santo e falar com o menino. Não é porque Deus está em silêncio que Ele não está trabalhando. O nosso mal como discípulo é esse, porque nós achamos que Jesus tem que ficar falando o dia inteiro, mas Jesus já tinha ensinado o dia inteiro. E aí os discípulos falam assim: meu Deus do céu, ele se silenciou, ele se acalmou, ele dormiu, a tempestade se levantou, eu já nem sei mais o que fazer. E aí os discípulos falam: não, vamos cutucar ele, vamos cutucar e vamos chamar ele. E aí eles vão falar assim: mestre, o Senhor não se importa que pereçamos. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar. Meu irmão, olha aqui. Vamos lá. Cadê as mães? Levanta quem é mãe aqui. Levanta a mão quem é mãe. Mãe. Vocês que é mãe, vocês vão me ajudar. Repreender é diferente de você dizer alguma coisa para o seu filho, certo? Repreender, você chega para o seu filho e fala: você fez isso, briga com ele, você repreendeu ele.
Agora, quando você diz, você fala assim, filho, lava lá a louça para mim. Você está dizendo para ele. Você não está repreendendo, você não está dando uma ordem, você só está dizendo com ele. Você só está dialogando com ele. Repara. Lembra que eu falei que Jesus divide discípulo de multidão? Lembra que eu falei disso? Porque multidão não tem o direito de ouvir. Porque gritar, eu faço assim. Ô Marão, ele me ouviu. Por quê? Eu estou fazendo com que o meu alcance de voz chegue mais longe. Eu estou gritando. É diferente. Dizer é diferente de gritar. Se eu gritar, o meu alcance de voz é alto. Eu vou alcançar o lá do outro lado da rua, se deixar. Mas a palavra está falando que Jesus está dizendo. E disse. Repara, multidão está na margem. E já não pode mais escutar a voz do Senhor. E aí é o próprio Jesus dizendo, vocês vão ouvir aquilo que multidão não pode ouvir. E aí Jesus dizendo, acalma vento. Aquieta-te, mar. Ele disse, ele repreendeu o vento e disse para o mar. Ele não gritou. Por quê? Porque a multidão já não tem o direito de ouvir aquilo que o discípulo tem que ouvir. É por isso que tem repreensão que é só para você. E você fala assim, mas por que eu estou sendo cobrado? Você fica falando, você ouve uma repreensão e você fala assim, mas eu estou sendo cobrado nisso. Eu não estou acreditando que parece que é só comigo. Parece que é uma perseguição contra a minha pessoa. E Deus está falando com você, fica tranquilo, que com um discípulo o meu tratamento é diferente. Discípulo eu trato, discípulo ouve, discípulo eu não grito. Eu fico falando, eu diálogo, é um diálogo entre o discípulo e Deus. O discípulo e Deus. E aí Deus está falando assim, já que você decidiu entrar no barco, você vai viver aquilo que multidão não vive. Já que você entrou no barco, você vai ouvir aquilo que multidão não ouve. Já que você entrou no barco, você vai ver aquilo que multidão não vê. E aí a palavra vai falar e disse, rapaz, pensa um homem, eu amo Jesus, que ele é assertivo em tudo. Ele é assertivo em tudo. E aí ele fala assim, acalme-se. Fique quieto. Acalme-se. Fique quieto. Às vezes, nós estamos no barco. E é normal, meu irmão. O tempo da bonança é tudo lindo. Nós somos amigos. Nós nos seguimos no Instagram. Nós continuamos orando um pelo outro. Nós continuamos nos abraçando. Mas a tempestade é necessária. Para quê? Para que as pessoas e a adversidade mostrem quem está do nosso lado. Repara, os discípulos estão no barco, estão no tempo da bonança, está tudo certo. Tem aquele que é sanguíneo, tem o calmo, tem o acelerado, tem o medroso, tem o lerdo. E aí, enquanto o barco está cheio de água, o acelerado está tirando 10 balde em 10 segundos. Enquanto o lerdo está tirando um balde a cada 10 segundos. E aí o medroso está olhando para o corajoso e o corajoso está agitado. E aí o medroso está falando assim, meu Deus do céu, esse corajoso é muito agitado. E aí o corajoso olha para o medroso e passa raiva, fica com ódio dele. Mas aí eu te pergunto, qual dos discípulos estava com razão? Nenhum. Nenhum. Porque quando nós estamos no barco, está tudo bem. O tempo da bonança está tudo bem. Aí chega o tempo da tempestade, aí nós vamos conhecendo quem é cada um. E aí, já que você entrou no barco, você já não tem o direito de pular. Então você tem que aprender a lidar com o seu irmão do seu lado. Porque se você passa pelo seu irmão de nariz empinadinho, Deus está falando, eu não aceito isso aqui no meu barco. Eu não aceito. Já que você decidiu
entrar no barco, já que você é calmo, você tem que aprender a lidar com o acelerado. Já que você é acelerado, você tem que aprender a lidar com o calmo. Já que você sabe fazer tudo, você tem que aprender a lidar com aquele que não sabe fazer nada. Já que você ora e o céu desce, você tem que aprender a lidar com aquele que nem sabe orar. Deus está falando, eu estou te levantando, eu estou te capacitando para quê? Para que você seja discípulo na vida de alguém, falando, eu vou te acalmar, eu vou estar junto com você. A tempestade chegou, eu já não sei o que eu faço, e Deus está falando, segura no braço do seu irmão e vamos junto, nós vamos até o final. Nós vamos até o final, nós começamos junto e nós vamos terminar junto. Para de ficar com birrinha, meu irmão. Com picuinha dentro do barco. Com picuinha dentro do barco. E a picuinha não está resolvendo nada. Porque eu fico imaginando, Pedro pode ter se levantado e falado assim, eu sou pescador, rapaz. Me respeita, respeita a minha história. Eu sou pescador, eu sei lidar na tempestade. E aí eu fico imaginando João se levantando, falando, mas eu também sou pescador. Do mesmo barco que você tinha, eu trabalhava do lado, te ajudando, te capacitando. E aí eu fico imaginando Tiago se levantando, falando, eu também sou pescador. Eu também tenho... E aí Jesus dormindo no barco. E Deus olhando, Jesus dormindo no barco. Deus olhando os discípulos discutindo e falando assim, essa picuinha não vai levar a lugar nenhum. Acorda quem tem que ser acordado. Chama quem tem que ser chamado. Corre para quem tem que ser corrido. Para de ficar correndo para o seu empresário, achando que ele que vai te sustentar, ele que vai abrir a porta. Deus está falando, não é ele que abre a porta, sou eu quem abre a porta. Você está correndo para lugares que não era para você correr. Você está tentando procurar ajuda em lugares que não vai te oferecer ajuda. E Deus está falando assim, corre para mim, me chama. Eu estou no barco e você está gritando para os outros barcos, me ajuda aqui que a tempestade está grande. E Jesus está falando, eu estou no barco. A picuinha dentro da igreja não te leva a lugar nenhum. Na verdade, você só fica parado. Porque você vai, se posiciona como discípulo. Jesus te convidou, você se posicionou. E aí você se achou. Porque aí quem está na margem fala, se achando só porque está indo para o mar da Galileia com Jesus, está se achando. Só porque ele está indo para outra margem, está se achando. Só porque ele melhorou de vida, está se achando. É Deus olhando e falando assim, só porque eu abri a porta, já está se achando. Só porque eu permiti você sonhar um pouquinho, você teve um pouquinho do gosto da vitória, você já subiu para a cabeça. Você nem experimentou o banquete da vitória, você só teve um gostinho e você já subiu para a cabeça. Você já levantou, empinou o narizão e se achou o bambambam. Você se achou que estava no direito de falar. Você se achou que estava no direito de opinar. E Deus está falando, você não está na igreja para opinar. Você não está na igreja para liberar o seu achismo. Porque eu acho que o louvor foi muito fraco. Você não tem que achar nada sobre o louvor. O louvor nem foi para você, rapaz. Toma vergonha na sua cara. Toma vergonha na sua cara. Por quê? Porque essa palavra não foi para mim. Toma vergonha que essa palavra não é para você. Essa palavra é para te confrontar. Essa palavra é para Deus. E é Deus falando, se conserta, se posiciona e nós vamos para outra margem. Já que você entrou no barco, não se acha no direito de cobrar de quem ficou na margem. Você não tem o direito de cobrar de quem ficou na margem. Você que entrou porque você quis. Você fez a promessa porque você quis. Você fez aquele propósito porque você quis. Deus não te pediu nada. Você que veio até o altar e falou, se o Senhor me fizer, eu te dou tal coisa. E Deus está falando, e aí? E aí, você vai entregar quando?
Não tem nada a ver com a palavra. Deus está me incomodando para falar isso. Eu não te cobrei nada, mas e aí? Quando você vai fazer aquele propósito que você falou que você ia fazer? Eu não te cobrei nada. O altar não te cobrou nada. E quando você vai entregar aquela oferta que você falou que ia entregar se a porta fosse aberta? Você quem prometeu. Se você prometeu, você cumpre. Você que entrou no barco, se você entrou no barco, vai até o final. Por quê? Porque o vento e a tempestade não anulam a palavra de Deus sobre a minha e sobre a sua vida. Eu vou repetir isso. A tempestade e o vento, ele não anula a palavra que Deus mandou e decretou sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, sobre a nossa família. Meu Deus do céu, eu estou sentindo Deus nessa palavra aqui. Eu estou sentindo Deus, eu vou liberar essa palavra. Levante suas duas mãos. Levante as suas duas mãos o máximo que você conseguir. Feche seus dois olhos. Se você veio assistir culto, você assiste. Se veio mascar chiclete, masca. Se veio mexer no celular, mexe. Mas se você veio adorar, abre a sua boca e começa a glorificar. Por quê? Porque é Deus falando. Você entrou no barco, a tempestade se levantou, mas eu estou me levantando, e eu vou acalmar a tempestade, eu vou acalmar aquilo que roubou a sua paz. Fica tranquilo. A palavra vai dizer em Eclesiastes que há um tempo certo para todas. É tempo, às vezes, de ficar Jesus dormindo no meio da polpa. Mas aí a palavra vai falar que vai chegar um tempo em que ele vai se levantar. Ele vai se levantar no meio da tempestade. Ele se levanta no meio da tempestade. Ele se levanta no meio das águas. Ele se levanta no meio da idolatria do povo. Ele se levanta em meio às adversidades. Ele se levanta. Deus está falando, eu me levanto. A doença chegou, a doença entrou na sua casa, a doença entrou na sua família. Você está tão preocupado, você está tão abatido, a depressão entrou na sua mente, a doença psicossomática entrou na sua vida e você está tão perdido. Você só olha para o vento, você já nem sabe mais para onde você está indo. Você se perdeu no meio do mar da Galileia e Deus está falando, fica tranquilo que eu vou me levantar. Essa noite Deus está falando, eu vou me levantar. Essa noite mesmo Deus está se levantando em algumas casas, em algumas áreas. Deus está se levantando no seu trabalho. Deus está se levantando nos seus negócios. Deus está se levantando nos seus sonhos. Deus está se levantando nos seus projetos. Deus está se levantando. Deixa eu correr. E a palavra vai falar assim, e o vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou, por que vocês são tão medrosos? Como ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Às vezes eu e você, nós estamos no meio da tempestade mesmo, meu irmão. Às vezes a tempestade é normal, bateu no nosso barco. Nós estamos chacoalhando no meio do mar. Nós estamos com água, às vezes, dentro do nosso barco. Nós estamos, às vezes, mesmo dentro do barco, angustiados, se perguntando, e aí, Jesus, para onde nós vamos, o que nós vamos fazer? Porque nós estamos no meio do processo ainda. Nós não estamos vendo nem a outra margem, nós não estamos vendo nem a margem de onde nós saímos. Nós estamos no meio do mar, perdidos, olhando, confusos, medrosos. E Deus está falando, fica tranquilo, eu já te dei a palavra. Nós vamos
para outra margem. Nós vamos para outra margem. E está tudo bem. Está tudo bem você sentir medo. Está tudo bem você ficar cansado. Está tudo bem. Está tudo bem. Sentir medo é normal. Se sentir cansado é normal, meu irmão. O problema é que por muitas das vezes eu e você ficamos cegos por causa do medo. O problema é que eu e você, por muitas das vezes, nós ficamos estagnados, plantados no mesmo lugar. Enquanto Deus está falando, se posiciona, eu já falei com você, e você está medroso, você não se posiciona, você não sai do lugar. As coisas na sua casa não mudam, nada muda dentro da sua casa, e você está falando assim, meu Deus, eu não consigo fazer nada, eu não consigo ver nada. E Deus está falando, mas o medo tomou conta de você. Talvez você está olhando para a sua vida espiritual hoje, você está falando assim, eu estou estagnado na minha vida espiritual. E Deus está falando assim, mas eu já liberei a palavra, e você não veio porque você está com medo. Você não veio porque você não teve fé. Porque fé é a convicção daquilo que não se vê, mas se espera. Fé não é num celular. A minha fé não é na Bíblia. A minha fé não está no microfone. A minha fé não está no título de evangelista que eu carrego. A minha fé não está no meu chamado. A minha fé está no meu Criador, aquele que me chamou, aquele que me salvou, aquele que me purificou, aquele que entregou a vida por mim. E por muitas das vezes nós estamos estagnados, medrosos, achando que nós estamos aqui para provar alguma coisa para o homem. E Deus está falando, você não tem que provar nada para ninguém. Tenha fé, eu já te dei a palavra. Se Deus falou caminha, caminha. Mesmo sem ver chão, você continua caminhando. Mesmo sem você ver o rumo para onde você está indo. Deus, é para cá que eu devo ir? Sim, então eu continuo. Por quê? Porque eu sei que aqui tem um chão. Eu sei que se eu for aqui para frente, eu sei que o chão vai estar me sustentando. Fé é exatamente isso. É você caminhar de olho fechado, sabendo que vai ter chão para você caminhar. Deus está falando para você, pode vir. E você está aqui, mas Deus, eu não estou vendo nada. Deus, eu não estou vendo o chão. E Deus está falando, pode vir, dar o primeiro passo. Dá o primeiro passo, e você de fé em fé, de corpo em corpo, você de glória em glória, você continua caminhando. Por quê? Porque a fé, ela te faz caminhar mesmo sem ver. A fé te faz confiar mesmo quando está tudo um caos. Mesmo quando está tudo adverso. Mesmo quando do lado de fora está falando assim, acabou. Você está falando, não, acabou não, eu tenho fé. Deus não falou isso. Às vezes os discípulos podiam estar dentro do barco medrosos, sem fé, falando, acabou. Nós vamos afundar, nós vamos perecer. E aí Deus fala assim, não, nós vamos para outra margem. E é nesse clima que eu quero acabar. E eu quero pedir que os obreiros desliguem as luzes. E eu gostaria que você fechasse seus olhos. Aí onde você está. Eu não vou chamar ninguém aqui à frente. Eu não vou chamar ninguém aqui à frente para orar por você. Eu não vou pedir para o pastor se levantar e orar por você. Não. É você e Deus. Agora é momento de discípulo e o Criador. O discípulo e o mestre. Agora é momento de discípulo. Não é momento de multidão. É momento de discípulo. É momento que discípulo abre o coração e fala, Deus, eu estou tão medroso em meio à adversidade. Eu estou com tanto medo em meio ao caos. Eu estou tão medroso em meio à tempestade. E Deus está falando, fica tranquilo. Vem em minha direção, me acorda, me chama. Deus está falando, eu estou acalmando o vento. Eu estou acalmando o mar. Fala com Ele, meu irmão.
Abra sua boca, abra seu coração, abra sua mente. Começa a falar com Ele, como discípulo. Fala: Deus, eu já não sei mais o que orar. Eu já não sei mais o que falar. Às vezes você só tem lágrima. Às vezes você só tem lágrima para se derramar aos pés dele. Mas fala com Ele. Fala com Ele, meu irmão. Abra seu coração para Ele. Esse é o seu momento. Esse é o seu momento. É você e Ele. É você e Ele. Esquece o irmão do seu lado. Esquece o discípulo do seu lado. É você e Ele. É você e o Rabone. É você e o Rabonai. É você e o Mestre. É você e Deus. Agora abra seu coração. Deixa que Ele entra no meio da sua tempestade. Deixa que Ele entra no meio da sua tempestade. Aleluia! Aleluia! Você que fala em línguas, começa a dar lugar para o Espírito Santo, meu irmão. Você que fala em línguas, começa a fluir em línguas. Você que fala em línguas, começa a fluir em línguas. Você que não tem os dons espirituais ativados em você, eu declaro agora, em nome de Jesus, ativação dos dons espirituais. Dom de língua, dom de profecia, dom de cura, dom de profecia, dom de ativação do Espírito Santo. Eu declaro agora, em nome de Jesus, toca, 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 toca. Agora em nome de Jesus. Vai no meio dessa tempestade, vai tocando, vai acalmando, vai tirando o medo, vai tirando a cegueira. Amém. Fique em pé que eu já vou terminar. Eu já termino. Mais 5 minutos. E eu já termino. Às vezes você está se perguntando aqui, mas Igor, e se Deus não acalmar minha tempestade? Fica tranquilo. Isaías 43, verso 16. Fica tranquilo, se Jesus não acalmar, fica tranquilo. Olha o que a palavra vai dizer. Assim diz o Senhor, que preparou um caminho no mar e uma vereda nas águas impetuosas. O que a palavra está falando aí pode ficar tranquilo que assim como eu cuidei do meu povo em Israel, assim como eu cuidei do meu povo quando eu falei para Moisés, Moisés, tira o povo do meio do Egito. E aí o povo estava indo e se deparou no meio diante do mar. E aí a palavra vai falar que Deus abriu o mar e o povo com os pés enxutos atravessaram no meio da tempestade. É no meio da tempestade que Ele cria um caminho. É no meio da tempestade que Ele cria uma saída. É no meio da tempestade que Ele te alivia. É no meio da tempestade que Ele te dá força. É no meio da tempestade que Ele cuida. É no meio da tempestade que Ele faz. Fica tranquilo. Porque o seu rumo
Você vai sair daqui com essa palavra. Capítulo 5 de Marcos, verso 1. É isso que você vai sair daqui. Você vai sair daqui com essa certeza. E Jesus e os discípulos chegaram à outra margem do mar. A terra e os discípulos e Jesus chegaram ao outro lado da margem. E Jesus e os discípulos chegaram ao lado da margem. É com essa palavra que eu e você vamos sair daqui. Nós vamos chegar do outro lado. Fica tranquilo. Deus está cuidando. E se Ele não acalmar, fica tranquilo que Ele cria um caminho no meio da tempestade. Ele cria um caminho no meio da tormenta. Ele é um Deus que cuida, Ele é um Deus que faz, Ele é o Deus que continua operando, Ele é o Deus que continua fazendo. Dê a mão para o seu irmão aí do seu lado. Pode dar a mão para o seu irmão. Vamos orar, vamos interceder. Dá a mão para o seu irmão e fala para ele assim: nós vamos chegar. Fala para ele, meu irmão, com convicção, pelo amor de Deus. Fala: nós vamos chegar do outro lado da margem. Nós vamos chegar do outro lado da margem. Começa a orar por ele. Começa a declarar que ele vai chegar do outro lado da margem. Começa a declarar que mesmo ele cansado, você vai sentir na obrigação de carregar ele até o final. Começa a orar pela vida dele. Começa a orar pela vida dela. Seja profeta de Deus na vida dela. Seja a voz de Deus para ele. Seja a resposta de oração para a vida dela. Você não sabe como que essa pessoa chegou aqui. Você não sabe o tamanho da tempestade que ela está enfrentando. Mas Deus está falando. Começa a profetizar sobre ela. Começa a profetizar sobre ele. Declara paz. Declara amor. Declara visitação, declara batismo, declara bálsamo, declara renovo, declara vigor, declara restauração, declara sobre a vida dele, declara sobre a vida dela. Você não sabe como que ela chegou, você não sabe como que ela está passando os dias. Seja profeta, ora. Amém. Amém. Aplauda o Senhor.